Olá, eu sou Rejane Selle e eu estou aqui com você para mais um episódio do Transborde, um podcast feito para você mergulhar de cabeça no mundo dos negócios e aumentar os seus conhecimentos e os seus resultados. Não deixe de nos seguir tanto no YouTube como no Spotify. Então vamos lá, porque toda quarta, 7h30, tem episódio novo para você. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema maravilhoso, um dos meus preferidos, um dos meus queridinhos, que tem a ver com a cultura. Como todo bom empreendedor, ele tem que saber que a cultura é a base, é o alicerce da sua empresa, é ela que te dá norte, é ela que te dá direção. Mas hoje nós vamos falar sobre cultura de alta performance, algo a mais, uma escada a mais. E comigo eu tenho Ana Carneiro, seja muito bem-vinda, é um prazer te ter no Transborde. Que coisa boa! E eu vou pedir para você começar se apresentando. Bom, primeiro, super obrigada, Rejane. Para mim é um prazer estar aqui. Eu sou Ana Carneiro, sou pesquisadora, professora e sou consultora na área de estratégia e cultura organizacional. Que ótimo! Isso é maravilhoso, né? É muito bom, é muito gratificante. Muito importante, muito gratificante. Que bom que você está aqui conosco, Ana. Nós vamos colocar as suas redes no final. Mas, Ana, eu quero começar com uma pergunta. Qual é a diferença da cultura e da cultura com alta performance? Bom, então, Rejane, primeiro é importante a gente entender, o que é cultura, né? E isso é um assunto que cada vez mais está se tornando importante para as organizações, seja de pequenos, médios ou de grande porte. Mas quando a gente fala de cultura, a gente está falando de valores, de crenças, né? De uma emocionalidade que existe, algo que faz as pessoas fazerem o que elas fazem e também algo que impede que elas façam outras coisas, né? Aquilo que move as pessoas. Quando a gente fala de alta performance, a gente está falando de resultados. E isso varia de organização para organização. Então, o que é alta performance para uma organização não é alta performance para outra organização. Então, para uma organização, a alta performance pode ser trabalhar muito, vender muito, lucrar muito. Para outra organização, a alta performance pode ser sustentabilidade, relaxamento, trabalhar menos. Então, depende do que se entende por alta performance. Mas, de uma forma assim, resumida, cultura de alta performance são valores, crenças, atitudes, hábitos, emocionalidades que movem as pessoas para os resultados que aquela organização, ou seja, para a performance que aquela organização deseja alcançar, né, independentemente do tipo de organização. E eu acho esse tema muito legal, Ana, porque eu digo que as pessoas não são difíceis, as pessoas são diferentes. Uhum. E quando você vai para esse mundo empresarial, você está juntando ali 10, 15, 100 pessoas com valores diferentes, com histórias diferentes, vivências diferentes. E muitas vezes a gente chega para fazer uma consultoria, né, Ana? E você fala a palavra cultura e as pessoas sabem o que é, mas não fazem ideia do que é. Uhum. Você tem essa impressão também? Sim, com certeza. Qual é a maior dificuldade que você entende hoje que os empreendedores têm para formar essa cultura? Bom, primeiro porque a gente não vem de uma sociedade, né, que é formada para empreender. E junto com isso, a gente também não vem de uma sociedade, de um sistema de educação, enfim, que é formado para a pessoa investir em si mesma e se conhecer, né? E você poder desenvolver uma cultura de alta performance significa, em primeiro lugar, você olhar para a sua alta performance, né? Então, assim, compreender o que é cultura, o que é valores, o que são crenças para uma organização, passa por compreender o que é cultura, o que são crenças, valores para si mesmo, né? Então, começa pela coisa do autoconhecimento, né? Então, eu vejo que um desafio grande é justamente isso, é o empresário que muitas vezes já vai empreender porque precisa ganhar dinheiro ontem, tal, lógico, faz parte, né? Mas que não tem ali um preparo, um tempo, uma condição de pensar no seu eixo, né? Onde que eu estou, onde que eu quero chegar, o que me move, né? E para poder ter condições de entender isso e conseguir passar isso para as pessoas. Aos poucos, esse tema está ficando mais conhecido pelas pessoas. Aos poucos, as organizações estão vendo que não está tendo como fugir, né? A própria tecnologia, a inteligência artificial, ela vem também para mostrar que é importante desenvolver o lado humano. Então, as pessoas estão vendo que está tendo que olhar para essa questão de gente, né? E olhar para a questão de gente envolve tudo isso.
Sim, eu sempre digo, né, Ana, que uma empresa é um CNPJ, e um CNPJ é um conglomerado de CPF. Então, se você não consegue identificar os seus valores, honrar os seus valores, você nunca vai ter uma cultura sólida, porque não é só o valor do funcionário, é o valor do empreendedor mesmo, né? Mas em sua visão, Ana, quais são as habilidades que são indispensáveis para um líder formar uma cultura organizacional? Tá, se a gente for falar de uma forma bem resumida, É um assunto comunicação polêmico, é um né? assunto polêmico, né? Até porque, como você falou, cada ser é um ser singular, né? E traz consigo toda uma história, Sim. enfim. Mas se a gente for falar de uma forma bem objetiva, comunicação com certeza é uma habilidade assim essencial, né? Capacidade de aprender a aprender, abertura para, né? Não é porque ele é o empreendedor, que ele é o empresário, que ele é o líder, que ele sabe mais que os outros, né? Então essa abertura para aprender é uma habilidade assim muito Essencial, né? importante, né? Então, saber articulações, saber conversar, saber dar feedback, isso é fundamental, né? Porque ele está lidando com gente. Então, essa coisa de usar essa ferramenta que é a conversa, né, de uma forma positiva, que é versar com o outro, né, combinar coisas, fazer compromisso e tudo, é uma habilidade essencial. E a outra, né, que eu entendo assim que é uma das essenciais também é o exemplo, né? Um líder que não é um exemplo de integridade, exemplo de honestidade, exemplo naquilo que ele está querendo, né, nos valores que ele está querendo passar para a organização, ele não vai conseguir, de fato, ser um líder, não vai conseguir o que ele precisa. A gente precisa modelar, né, Ana? Precisa modelar. E, Ana, eu concordo com você que um dos grandes desafios da cultura, às vezes, é esse autoconhecimento, né? Eu quero colocar para o outro seguir um exemplo em mim que nem eu tenho consciência que eu estou transparecendo. Sim. Mas, além disso, qual outros desafios você acredita que a gente tem com performance? Por exemplo, às vezes a gente tem uma cultura de uma empresa muito estressante, muito ágil, muito flexível, muita mudança. Às vezes já é uma cultura de uma empresa mais engessada, né? Como é que você vê essa performance da cultura ligado à auto-performance? Olha, não tem como, Regiane, a gente pode dar a volta que for, que a gente sempre vai cair na questão do eixo da organização. E o eixo da organização, que tem a ver com a estratégia da organização, com a visão, com a missão, com os valores da organização, passa pelo eixo do líder, do CEO, do diretor. Né? Então, assim, geralmente a missão de uma organização está muito ligada à missão de vida da pessoa. Os valores da organização estão muito ligados aos valores do gestor. E aí o que acontece? Como é que você vai lidar com o estresse, com todas as coisas que são inerentes ao dia a dia, né? Então, para começar, é fundamental que uma organização tenha esse eixo claro, para, a partir disso, ela ter, por exemplo, o seu código de cultura na organização, que vai nortear, por exemplo, o seu processo seletivo. Então, começa pelo começo, que é quais são as pessoas que eu contrato, né? E quando É uma base, né? Quando eu contrato, de que forma que eu contrato, que acordos eu faço com essa pessoa. Então, já começa por aí para nortear todo o resto, né? Ótimo. Ana, nesse nosso mundo de consultora, é muito nítido quando a gente percebe que a empresa tem uma cultura consolidada, clara, firme, que as pessoas têm noção, né? Como eu digo, cultura tem que ser DNA, né? Uhum. E tem aquelas empresas também que têm uma cultura mais disseminada, não está clara, não está abrangente. E é muito nítido você ver os resultados nas empresas que investem em cultura. Como é que você avalia esses impactos dessas empresas que têm até a cultura, mas não estão disseminadas? Não é firme, não é DNA. Uhum. Sim, você está trazendo um ponto muito importante, que você falou, né, que não investem na cultura, porque toda organização tem uma cultura. Se essa cultura vai jogar a favor ou não dos objetivos da organização é outra história. Então, assim, se a cultura é uma cultura forte, uma cultura alinhada com a estratégia da empresa, que é uma cultura que é construída para isso, ela vai, um dos principais impactos é justamente conseguir atingir a performance que ela deseja. Então, você percebe, por exemplo, autonomia, maior satisfação das pessoas, sabe, senso de colaboração, desonera o CEO, o gestor, e ele tem mais tempo para olhar para fora da organização, fazer mais gestão e menos gerência, né? Então, geralmente, uma organização que tem uma cultura que é trabalhada para estar alinhada com o eixo da organização, vai fazer com que a organização atinja os resultados que ela busca atingir, e também os colaboradores, né? À medida que o sonho deles está cada vez mais alinhado com o sonho da organização, a gente está falando de realização em ambos os lados, né?
É muito importante a gente ter essa cultura forte, né, Ana? A gente ter uma cultura forte. E quais são os conselhos práticos que você deixa aqui para os empreendedores de como eles enraizam, né? Tem essa raiz da cultura, como é que eles colocam isso no DNA dos colaboradores? Bom, sou super suspeita para responder isso daí, né, Regiane? Eu trabalho com isso. Por isso mesmo você é a pessoa mais ideal para responder. Investir em estratégia e cultura. Eu não, na minha pegada, na forma como eu trabalho com essa abordagem. Essas coisas estão intimamente relacionadas, né? É olhar para o seu eixo, olhar para a sua estratégia e olhar para a cultura, para os valores e crenças que mobilizam isso. Mas, em primeiríssimo lugar, a minha sugestão seria que os gestores procurassem olhar para eles mesmos, enquanto empreendedores, né? Ser empreendedor além do técnico, né? Além do administrador, mas também aquele que olha para fora e tudo. Então, olhar para si, procurar investir em si mesmo, investir em autoconhecimento, para daí ter fôlego, né, ter energia para entrar num trabalho de desenvolvimento de cultura e de estratégia organizacional. E eu quero fazer uma pergunta cretina, eu posso? Pergunta o quê? Uma pergunta cretina, posso? Pode. Você não precisa dar nomes, mas qual foi o caso, assim, que você entrou e pegou aquela cultura, assim, super sem raiz, sem base, e que você teve ali um desafio que você falou, uau, agora o negócio está dando resultado, agora eu tenho pessoas conscientes. Você já pegou uma experiência, assim, de transformação que impactou? Já, graças a Deus. E quais foram as maiores dificuldades? As maiores dificuldades, eu penso assim, eu estou aqui, eu não vou citar nome da empresa, a gente sabe que não pode. Mas é lidar com o ego, sabe? Assim, inclusive, falando dentro disso que a gente falou, e aí a gente até está dando um exemplo bem concreto, bem chão mesmo, de construção de cultura, daquele gestor, daquele líder, daquele diretor que é o centro das atenções, que ele manda, ele controla, ele executa, ele faz tudo. E aí, quando a cultura é construída dentro do eixo, e as pessoas vão ficando mais independentes, vão fazendo autogestão, uma equipe que colabora entre si, tudo, ele começa a perceber que ele está meio que... sabe assim, sem ter o que fazer. O ego domina, né? Porque ele, ao invés dele olhar para fora, dele fazer gestão, mais gestão e menos gerência, ou mais governança e menos... E aí, isso já aconteceram situações da própria gestor, CEO total, querer sabotar o Comigo também, Ana. Eles contratam a gente para gerar uma equipe independente, autoliderada, e quando eles começam o caminho, eles se sentem sozinhos, né? A gente só chama isso de síndrome de Branca de Neve. Todo mundo pequenininho e eu grandão, né? Mas não funciona, né, Ana? Não funciona. E perde pessoas, porque a gente boa quer trabalhar em lugar bom. Né, e quer trabalhar com gente boa. Então, acaba perdendo pessoas e é isso, assim, vai, né, fica um círculo vicioso ao invés de ser um círculo virtuoso. Né? Perfeito, excelente bate-papo, Ana, adorei. Vai ter que voltar mais vezes, hein, Lelê? E, Ana, quais são as suas considerações finais? Se você pudesse deixar uma frase final, uma orientação final, o que você diria para esse mundo de empreendedores que está mergulhando aqui no Transborde? Olha, eu diria o seguinte, tem jeito. Sabe, tem jeito. Principalmente, assim, a gente sabe que os empreendedores carregam o nosso país, né? E tanto pequenos empreendedores, médios e maiores e tudo, tem jeito. Esse jeito passa por esse investimento em si mesmo, sabe? Em olhar para o que é liderar de fato, procurar saber sobre isso, investir em relacionamento, né, saber se relacionar, e eu não estou falando de quantidade, mas eu estou falando de qualidade, né, da forma como a pessoa articula as coisas na vida e tal. E buscar apoio, existem N redes, né, de empresários, existem muita consultoras coisa na internet, maravilhosas. Existem consultoras maravilhosas. Né? Então, existe alternativa sim. O que não dá é para ficar ali sabe assim, matando um leão por dia e achando que tem que ser assim. Não tem que ser assim. Dá para ser muito bacana. É sobre trabalhar inteligente, não duro, né? E eu digo muito isso, o seu resultado é a sua responsabilidade. Muito bom, Ana. Aqui no episódio vai ficar todos os contatos da Ana. A Ana hoje está em Brasília, mas atende também nacional, Ana? Está atendendo no Brasil inteiro. Que delícia. Então, fica os contatos da Ana. Ana, brigadíssima por ter vindo. Obrigada, espero que você desfrute muito da sua canequinha do Transborde. Um prazer ter você aqui e espero que você volte muitas vezes. Tá bom, volto sim. Obrigada, Ana. Cultura de alta performance. Cultura você já aprendeu e você já sabe que cultura é uma norma, uma regência da sua base, da sua edificação.
Pensa você está construindo um prédio e essa base não ser sólida. Vai ruir, né? Então, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de base. Valores, normas, condutas, manuais, cargos e salários, prospecção de crescimento, manual de metas, manual de bonificações. Tudo isso, a depender do seu negócio, vai fazer parte da sua cultura. Basicamente, são os comportamentos, as crenças que regem a sua empresa. Assim como você pensa, assim você é. Assim como a sua empresa pensa, assim ela é. Então, se você é um empreendedor que é mais liberal, que é mais comunicativo, que é uma pessoa mais horizontal, se relaciona com os pares de forma horizontal, a sua cultura vai ser uma cultura mais aberta, mais comunicativa, mais receptiva, mais acessível. Se você já é um empreendedor, né, já mais hierárquico, mais vertical, não, tem que ter uma hierarquia, fala com o seu superior, só fala comigo se for preciso, a sua cultura vai ser mais hierarquizada. Bom ou ruim, isso independe. Você vai definir isso de acordo com os seus valores, de acordo com as suas vivências e o mais importante, de acordo com os resultados que você almeja alcançar através do seu produto, serviço ou acesso. E quando a gente está falando de alta performance, dá um ar a mais. O que é performance? É ter resultados. Ninguém tem empresa para brincar de perder. A gente tem empresa porque a gente precisa e a gente quer gerar lucro e liberdade. Quando eu estou falando de cultura de alta performance, eu tenho o regimento, eu tenho a base, eu tenho a edificação e eu faço além do meu resultado. Eu vou além. Alta performance não é só você fazer o que precisa, com o que você tem, na hora que você precisa. É sempre você estar almejando mais. É sempre você estar se preparando para mais. É você ter esse olhar 360 estratégico, onde você entende que o seu produto, o seu serviço e o seu acesso, ele está gerando uma experiência no seu cliente. Você está olhando lá na frente, você está entregando mais. Então não é só uma consultoria onde eu vou te entregar a sua cultura e pronto. Não, eu vou treinar, eu vou desenvolver, eu vou acompanhar, eu vou fazer metrificação, eu vou fazer pesquisa de satisfação. Isso é auto performance. Eu estou sempre ligado no e o que mais? O que mais eu faço? O que mais eu entrego? Qual a satisfação do meu cliente, tá? E para a gente olhar para esses pontos e ter uma cultura de alta performance, eu preciso entender que eu preciso ter foco no desenvolvimento, não só do meu colaborador, mas no meu. Porque como a gente falou muito bem aqui no primeiro bloco com a Ana, um dos principais fatores de distração de uma cultura forte de alta performance é o ego. Muitas das vezes você não tem a habilidade de se comunicar, de versar com o seu colaborador, de versar com o seu cliente aquilo que é necessário. E aí você começa a entrar em ledos enganos que, essa geração, ninguém faz o que tem que ser feito, ninguém entrega o que tem que ser feito. Existe clareza? Existe direcionamento? A sua cultura está no DNA? A sua cultura te protege? A sua cultura ela é dita, ela é falada, ela está no dia a dia da sua empresa? É trabalhado nos seus colaboradores não só a cultura, a base, mas auto-performance, postura de proatividade, de autoliderança, de autogerenciamento. Você leva para a sua empresa a importância dessas pessoas se gerirem, se autoliderarem. E o que vocês estão buscando juntos? Se você chegar hoje na sua empresa e perguntar para os seus funcionários aonde vocês vão estar daqui 5 anos, o que eles vão te responder? Se você perguntar hoje para os seus colaboradores qual é o planejamento estratégico de visão de futuro de 2, 3, 5 anos da sua empresa, o que eles vão te responder? Mais básico ainda, se você perguntar hoje para um funcionário seu, para um colaborador seu, qual é a visão de futuro dele dentro da empresa, que ele entende que a empresa está oferecendo para ele, qual é a resposta dele? Infelizmente, a maioria não tem essa resposta. Eles não sabem qual é o próximo passo. Eles não sabem qual é a próxima fase, porque não tem base, não tem edificação. Eles não sabem, às vezes, nem o que eles podem ou não podem fazer. Ontem eu podia isso, hoje eu não posso mais. Ontem me falaram isso, hoje já não me falaram mais. Nunca me falaram sobre isso. É o que a gente mais escuta ao longo das nossas consultorias. Mas isso nunca foi dito. Mas isso nunca foi explicado. Cultura é você conversar, é você dar clareza, é você dar objetividade e transparência. Então você precisa ter um foco no desenvolvimento contínuo seu e dos seus colaboradores. É importante você ter um canal de feedback. E aí, como tá sendo? Tá bom para você? Tá bom para mim? É aquele auto-olhar, aquele autoconhecimento para você e para o outro.
é importante você ter uma comunicação aberta, feedbacks construtivos, regulares, né? Eu sempre falo para vocês, empresa com cultura, empresa que cresce é aquela empresa que conversa, que alinha. E não são reuniões sem assertividade, infindáveis, horas e horas você sai de lá sem uma solução. São dailies, reuniões pontuais, curtas, onde eu vou chegar e vou falar assim, e aí, como é que tá isso? Como é que você tá aqui? O que você tá precisando? Como é que tá evoluindo? Eu contei para vocês aqui no estudo de caso que a empresa, o que mudou o jogo dela em 200% foi acompanhar mensalmente os seus funcionários. Toda semana a gente fazia um ponto de checagem da meta e no final do mês a gente sentava e falava, e aí, como foi para você? Pra gente foi assim. A gente percebeu essa evolução. Aqui a gente percebeu que ainda teve uma trave. Mas como foi para você? Como a empresa pode te ajudar? Como a empresa pode desenvolver? O que mais você precisa entregar para a empresa? É uma conversa aberta, é uma conversa justa, é um feedback posicionado e assertivo. Isso faz com que você mantenha o entusiasmo e mantenha o seu colaborador motivado e engajado, pertencente. Porque agora sim, ele sabe quais são os valores, ele conhece as normas, ele conhece a ética da empresa, ele conhece a história da empresa e agora ele se sente pertencente para criar essa história junto com a empresa. Ele vai colocar também os valores dele. Lembra que uma empresa é um conglomerado de CPF, vocês são diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes, mas tem que ter um bem em comum, tem que ter um sentido, tem que ter uma direção para o mesmo lugar. Isso a cultura faz. E com a alta performance, você treina, você desenvolve, você acompanha e os seus resultados são maravilhosos. Então, invista na sua cultura, invista na sua alta performance, porque tudo são pessoas e pessoas que têm cultura, empresa que tem cultura forte, os resultados são extraordinários e do jeito que a gente gosta, transbordantes. E falar de cultura, principalmente de cultura de alta performance, às vezes fica um viés muito do desejo. Eu queria ter essa empresa, eu queria ter funcionários alinhados, eu preciso ter DNA de cultura, eu preciso de pessoas automotivadas, autolideradas, mas como eu faço isso? Então eu quero te trazer um caso de sucesso da RC. É muito comum as empresas procurarem a RC para falar assim, Rejane, eu estou com um alto turnover. As pessoas não ficam, turnover é entrada e saída de colaboradores. As pessoas não ficam, as pessoas não fincam carreira, as pessoas não investem, as pessoas não fazem o que precisa ser feito, as pessoas faltam muito. Tudo isso é um caso crítico de cultura. E a primeira pergunta que a gente faz é, como está a sua base? O que é essa cultura? Como é que estão os seus valores? Como é que estão suas normas? Como é que estão as suas condutas? Quando o seu funcionário, ele não entra na sua empresa, ele sente que a sua empresa é estável, no sentido de organizada, porque estabilidade não existe, mas no sentido de organizada, eu sei o que eu vou fazer, eu conheço o meu cargo, eu conheço o meu salário, eu sei o meu próximo passo, eu sei o que a empresa defende, eu conheço os valores da empresa, eu converso com esses valores, você vai ter muita rotatividade, por quê? Porque desorganização gera instabilidade. Então, é muito comum empresas nos contratarem para o quê? Para fazer a base, o arroz com feijão. O que é esse arroz com feijão? A cultura, os valores, as normas, as condutas, o que pode, o que não pode. E não é eu acho que pode, eu não acho que pode. É você ter isso escrito, é você ter isso desenvolvido, treinado, falado, assinado, acompanhado. Nós temos uma empresa que não conseguia sair do efeito platô. Ela não conseguia, ela sempre estava batendo ali num faturamento de 170, 170, 170. Com 2 meses de consultoria, com 2 meses investindo em cultura, ela dobrou o faturamento dela. Por quê? Porque agora ela tinha normas, ela tinha técnicas, ela tinha lá dizendo, olha, a sua meta é essa, você tem que fazer isso, isso e isso. Os comportamentos são esses, esses, esses. E foi muito divertido quando a gente chegou na primeira avaliação de meta, nós fomos falar com os funcionários 1 a 1. Como você se avalia? Nossa, eu tô achando isso o máximo, eu tô conseguindo ter espaço, eu tô sendo ouvido. E a gente falava, olha, a gente tá te avaliando assim, assim, assim. Aqui você foi muito bem, aqui você deixou a desejar. A gente precisa melhorar isso, ajustar isso. Você percebe isso? Nossa, Rejane, percebo demais. E aí aconteceu uma mágica, que talvez você esteja desejando essa mágica. Em menos de 3 meses, ele já estava com 200% do faturamento a mais. Rejane, por que ele estava 1 ano no efeito platô e depois de consolidar uma cultura, ele desenvolveu 200%? Simplesmente por senso de organização, senso de pertencimento, direcionamento. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Isso serve para você e para o seu colaborador.
E eu adoro esse bate-papo com vocês. Ainda mais quando é um tema que eu adoro, né? Cultura é um tema muito gostoso. E fico muito feliz de estar aqui mais um podcast transbordando na sua vida. E você já sabe, né? Se você quiser um pouco mais, nos segue lá nos nossos canais, Rejane Celli, YouTube e Spotify. Tem o Instagram, tem o LinkedIn, você nos acha em qualquer momento, porque aqui a gente transborda na sua vida para você transbordar na vida do outro. Então, vamos juntos transbordar.